Olá, está no ar mais um cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 23 da NET. Nesta semana, com muito prazer, estamos recebendo o secretário de Governo da Prefeitura de Sorocaba, João Leandro da Costa Filho. João, é um prazer estar recebendo você aqui. Prazer enorme estar aqui. Quero dar uma saudação especial aos telespectadores do seu programa. Estamos aqui à disposição para fazer aquela conversa aí referente aos temas que estão em pauta nesse momento. João, essa semana completa 7 meses do governo Antônio Carlos Pannunzio. Primeiro, você, secretário de governo, a secretaria que tem o maior acesso a tudo que acontece no governo, como é que você está? Qual a sua avaliação desses 7 meses? Bom, esses 7 meses de governo, muitas coisas aconteceram, coisas importantes de impacto na sociedade sorocabana e no futuro da nossa cidade. Como, por exemplo, nós acabamos de aprovar leis importantes, leis que servirão aí para as próximas administrações como mecanismo de agilidade, como, por exemplo, a lei das parcerias público-privadas, né? São leis que permitem uma maior desenvoltura administrativa. E são leis que têm repercussão no momento, mas repercussão futura também. Sim. As próximas administrações, elas já não precisarão mais esperar 6 meses, como nós tivemos que esperar para elaborar e para começar grandes projetos. Uhum. Esta lei permitirá, entre outras coisas, que a gente agilize a implantação do ônibus rápido, do BRT, que é um projeto importante, esperado pela sociedade sorocabana há muito tempo. Ela permite, por exemplo, que a gente construa um hospital público, um hospital moderno, contextualizado para atender a demanda da cidade de Sorocaba, de forma mais específica, a Zona Norte, carente desse recurso. Você citou um tema que muita gente tem falado, que aprovou leis. Para aprovar leis, obviamente, passou pela Câmara. E muita gente diz que o prefeito Pannunzio, que é a administração de uma forma geral, com essa quantidade grande de vetos que tem encaminhado para a Câmara, não está se preocupando muito com a ação do Legislativo. Isso é um fato ou não, João? Na verdade, aí ao contrário, né? A gente tem que inverter o entendimento. Na verdade, essa postura do prefeito Pannunzio é um exercício na mais amplitude, verdade, do respeito à separação de poderes, sim, à liberdade que tem o Legislativo e, da mesma forma, o Executivo. Em algumas matérias, em muitas matérias, aliás, na maioria dos temas, existe uma sintonia entre o Legislativo e o Executivo. Não existe diferença de pensamento na condução. E algumas, é razoável no Estado Democrático de Direito, que a interpretação do Legislativo difere daquela do Executivo. E aí o instrumento que o Executivo tem, qual é? É o veto. E a Câmara ainda tem um instrumento ainda de apreciar esse veto e mudar de posição e acatar o veto do prefeito ou continuar com a sua posição e derrubar o veto. Uhum. E aí, nesse caso, cabe ao prefeito buscar a tutela jurisdicional, que é recorrer ao Tribunal de Justiça e tentar lá a derrubada judicial do veto daquela interpretação que a Câmara Municipal deu. E nas ações que o prefeito Pannunzio tem proposta a partir de janeiro, na verdade tem tido êxito em todas elas, porque temos procurado ter critérios, né? Não é simplesmente vetar porque foi este ou aquele que propôs ou porque eu não gostei desse tema, não. O veto tem que ter consistência jurídica, tem que ter razão fática e jurídica para tanto. E tem sido dessa forma. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem acatado
todas as ações que o prefeito Panunzio tem proposto até o momento. O foco, então, não é pela origem do projeto de lei ou por qualquer coisa assim, por ser de algum vereador da oposição, mas o foco tem sido a constitucionalidade dessa lei ou desse projeto de lei, é isso? Exatamente, exatamente. Essa postura tem ficado evidente na medida que tem ocorrido veto de projetos de leis de praticamente todas as bancadas, né? Inclusive agora recentemente nós tivemos um projeto de lei de autoria do vereador Martinez, que é o nosso presidente da Câmara Municipal e é do nosso partido. No entanto, o entendimento do Executivo é que tinha ali vício de inconstitucionalidade e ficaria difícil para o prefeito deixar essa lei entrar em vigor, até pela inaplicabilidade, pela dificuldade que teria dessa lei ser aplicada na prática. O prefeito entrou com ação direta de inconstitucionalidade e saiu agora recentemente uma medida liminar suspendendo a eficácia da lei. Para a gente finalizar a questão Câmara, muita gente diz também que uma prática antiga da troca de apoio, da troca de voto do vereador por cargos que eventualmente o Poder Executivo ofereça a esses vereadores, também acabou. Diz a lenda que tinha vereador com 37 cargos indicados, ele perdeu todos numa canetada só. Como é que está essa relação, João? Olha, a nossa relação com a Câmara Municipal é muito boa, Nós temos tido êxito em praticamente todos os projetos de leis que o prefeito Panunzio tem encaminhado para a Câmara Municipal. E ela é pautada em cima de um respeito absoluto e as discussões são em cima de matérias. Portanto, ela não existe nenhum tipo de acordo, nenhum tipo de conchavo, nenhum tipo de negociação que não seja estritamente relacionado à matéria. A postura do Executivo em relação ao Legislativo é de discutir o mérito, isso é importante. Cada vez que você discute o mérito das matérias propostas, dos projetos de leis encaminhados pelo Executivo, você acaba ajudando didaticamente a própria comunidade a entender o que está se debatendo. Então, nos grandes debates dos projetos de leis que nós encaminhamos para a Câmara Municipal neste ano, nós estivemos lá, o secretário de governo, praticamente em todas elas, o secretário daquela matéria que está sendo discutida, como saúde, finança, educação, cultura, enfim, o secretário faz questão de estar lá e o nosso presidente Martinez tem deixado essa possibilidade da gente participar, da gente discutir, da gente levar a informação, aquela dúvida que o vereador, por acaso, tenha naquela matéria. Então, as nossas discussões, a postura do Executivo com a Câmara Municipal tem sido pautada dessa forma. E, para o Estado democrático de direito, isso é salutar, é importante. Nós estamos conversando com o secretário de Governo, João Leandro da Costa Filho. Vamos para um breve intervalo e voltamos já com o nosso cenário aqui na sua Local TV. Bidu Casa e Acabamento, uma loja que oferece uma variedade de produtos para o acabamento da sua construção, permitindo a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo, a qualidade do atendimento e novas soluções e surpreendem seus clientes com um toque de produtos, a pronta entrega e frete grátis a Sorocaba, Votorantim e Araçoiaba. Bidu Casa e Acabamento, um conceito diferente em loja de revestimento. Que tal um passeio pelos restaurantes mais saborosos de Sorocaba? No Roteiro Gourmet, você encontrará diversas opções que ajudarão você a optar pelo lugar que mais lhe agrada na hora das refeições. Todas as semanas, pratos de dar água na boca são apresentados pelos principais chefes da nossa cidade. Programa Roteiro Gourmet, todos os dias, às 19h30, na Local TV. Estamos de volta com o cenário desta semana, conversando com o secretário de Governo da Prefeitura de Sorocaba, João Leandro da Costa Filho. João, você falava da Câmara no primeiro bloco, e muito se atribui hoje, depois de 7 meses, que essa relação
tem muito a ver com a sua... Muita gente não botava fé quando você foi nomeado secretário de governo, achava que você não teria a capacidade da articulação política, conhecia já o esquema. Falava, o João vão patrolar o João no primeiro mês. E não foi bem isso que aconteceu. Aliás, não foi nada disso que aconteceu. Você até com essa, depois de tantos anos trabalhando com o deputado Pannunzio, e agora o prefeito Pannunzio, já conhece o Pannunzio melhor do que até o pessoal da família, sabe? Conhece por olhar, e a gente que trabalha com isso, quando tem essa relação com o nosso chefe, sabe realmente o que ele pensa. E demonstrou isso, foi na Câmara, travou esse diálogo, trouxe o pessoal, alguns que foram eleitos pela oposição já pensam diferente, já conversam mais, e todo mundo fala, é coisa do João, o João tem feito isso. Foi difícil a adaptação ou já foi tranquilo? Não, foi muito tranquilo. Primeiro, eu tenho o privilégio de, como você disse, conhecer muito bem o Pannunzio. Uma sintonia muito boa, quase 20 anos de atividade, acompanhando as ações do deputado Pannunzio e agora do prefeito Pannunzio. Então, eu tenho esse privilégio de conhecer realmente, em determinadas matérias, saber já de antemão o que ele pensa, o que o prefeito, qual seria a atitude dele naquele momento. Então, já nem deixa prosperar quando o assunto não vai... Isso ajuda. Por um outro lado, o fato do período de ter ficado na assessoria também do deputado Pannunzio, que é uma matéria legislativa, todas as ações voltadas à questão legislativa, ao comportamento, às demandas que tem o legislativo, então ela muda de patamar apenas, ela sai do campo federal e vem para o municipal, mas ela não muda muito. E eu ainda tive mais o privilégio de ser advogado numa Câmara Municipal nos últimos anos e conhecer a forma como que os vereadores conduzem as discussões, as suas demandas, enfim. E tenho me comportado de forma muito respeitosa com os vereadores. O fato da gente ir constantemente lá na Câmara é uma demonstração de respeito aos vereadores, de se colocar à disposição, para não deixar que a dúvida apareça e permaneça, né? Então, a presença, o fato de se colocar à disposição, isso tem ajudado. Então, eu só tenho a agradecer ao comportamento que todos os vereadores, todos, independente de partido ou até da posição de estar se colocando na oposição, por exemplo, mas a gente mantém um diálogo, um comportamento respeitoso. Isso é muito bom. Isso você muda, de repente, o paradigma, né? Que dava a impressão que o relacionamento tem que ser bom com aqueles que estão do nosso lado. E não é. O vereador tem voto, ele foi eleito, ele passou por um processo duro, que é uma eleição, e ele teve voto e ele está lá defendendo o seu segmento, a sua ideia, que pode ser contrária à nossa, mas não tem problema algum. Em determinados temas que nós temos discutido lá na Câmara Municipal, por exemplo, tem vindo sugestões de vereadores da oposição que traz um aperfeiçoamento àquela proposta que nós temos levado para lá. E nós não temos dificuldade alguma em admitir e dar o crédito, inclusive, àquele parlamentar que trouxe uma contribuição para a nossa propositura. E, da mesma forma, aquelas proposituras que, de repente, venham para trazer implicações ou dificuldades, nós também não temos dificuldade nenhuma em deixar muito claro desde o momento. Tudo bem, pode propor, mas se isso passar, nós vamos usar o instituto do veto depois, com certeza absoluta. Então, com essa postura de conversa muito franca, eu acredito que tem ajudado. Os vereadores têm entendido a posição da prefeitura. A prefeitura, o prefeito Pannunzio, tem um respeito enorme pelos vereadores, até porque o prefeito Pannunzio teve 4 anos no Executivo e 16 no Legislativo. Então ele tem a alma do legislador, a alma do parlamentar. E isso, com certeza absoluta, ajuda muito nesse relacionamento. Em contrapartida, muitos vereadores ou não vereadores da situação da oposição falam o seguinte: o governo está devagar.
o governo não está fazendo, não deslancha, eu peço para fazer uma rua, um asfalto, um negócio, não sai. E a gente, depois de um certo tempo, conhecendo um pouquinho como é que funciona a máquina, é óbvio que não tem prefeito que não quer fazer. Quando não faz é porque não dá. E se não dá para fazer é porque não pegou do jeito que era para estar. A prefeitura estava redonda quando vocês pegaram. Dá para fazer nesse ano coisa, João? Olha, o que tem que deixar bem claro é que no serviço público, na administração pública, a gente faz o que a lei permite fazer, né? E uma das coisas importante, prefeitura, do tamanho da prefeitura de Sorocaba, qualquer coisa que você vai fazer envolve milhões. Qualquer coisa que você vai fazer envolve milhões. Então, é diferente de você administrar uma cidade de pequeno porte, onde você pode fazer, por exemplo, uma série de obras importantes que é grande para a cidade, mas que o limite você faz via carta-convite ou via compra direta e resolve o problema do cidadão e daquela municipalidade. Sorocaba não. Sorocaba tem que fazer licitação. E você não faz uma licitação hoje de médio porte com menos de 3, 4 meses. Isso se ninguém entrar com recurso, né? Até porque então, é a lei que diz exatamente. Então, nós gastamos praticamente esses 6 primeiros meses com grandes licitações. Por exemplo, licitação de tapa-buraco. Nós começamos a fazer tapa-buraco na cidade agora, 2 meses atrás. Então, quando o cidadão reclama, não está errada essa percepção dele. Não está errada. Algumas coisas que o cidadão cobra realmente nem caminhou ainda. Por exemplo, pavimentação nova. Nós não pavimentamos nenhuma rua até agora. O processo licitatório nós estamos concluindo agora. Porque para fazer o processo... Aí alguém pergunta assim, bom, um processo licitatório demora 3 meses, por que vocês não fizeram ainda? Não fizemos porque para você abrir um processo licitatório, você tem que fazer todo o projeto. Sim. Antes de qual a rua que você vai asfaltar, quantos metros, que material você vai usar. E isso só passa a ser feito depois que você tem o novo prefeito, a partir do dia 1º de janeiro. Então nós gastamos alguns meses aí projetando quais ruas, quais avenidas iriam ser licitadas, e agora entrou o processo de licitação. Recap de rua, por exemplo, não fizemos, vamos fazer agora. Então, na verdade, essa percepção não está errada. A partir desse momento é que a gente começa a concluir as grandes licitações e aí sim muita coisa vai acontecer e o cidadão vai perceber que as coisas começaram a evoluir. Na área da saúde, por exemplo, na área da saúde nós tivemos que discutir leis importantes na Câmara Municipal para a gente poder criar um novo sistema que venha a atender o novo contexto, a nova demanda, por exemplo, na área da saúde. Então, é essa coisa que às vezes o cidadão não consegue entender, que não cabe ao administrador, ao chefe do executivo municipal. Tem muita coisa que ele quer fazer e ele quer fazer já no primeiro dia de governo, mas não pode. A lei fala que ele tem que seguir um ritual, um procedimento. O prefeito Panunzio é extremamente cuidadoso, legalista. Alguém dizia assim, por que o prefeito não fez um contrato emergencial, por exemplo, em uma determinada área? Não vamos fazer porque o contrato emergencial, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Tribunal de Contas da União, vem reiterando decisões dizendo o seguinte, contrato emergencial é raríssimo. Só na calamidade. É raríssima a situação que você justifica. Uhum. Então não vamos fazer contrato emergencial. Não vamos fazer. Não podemos dar margem para questionamento. Nós estamos conversando com o secretário de Governo de Sorocaba, João Leandro da Costa Filho. Vamos para um breve intervalo e já voltamos para o nosso último bloco do cenário dessa semana. Para nós da La Rioja, há somente uma regra: trabalhar. Trabalhar sempre, trabalhar com vontade, com dedicação, com seriedade e credibilidade. E o mais importante, pensando em você, do pedreiro ao diretor, do engenheiro ao encanador, trabalhamos pensando no seu conforto, na tranquilidade e no bem-estar da sua família. É para você ter o lar dos seus sonhos que trabalhamos. Afinal, nosso negócio é esse: ver você feliz.
Personalidades marcantes, irreverentes, gente da nossa gente. Daniel Perdiga recorda fatos e acontecimentos de sorocabanos que fazem história em nossa cidade. Programa Gente de Palavra, todos os dias, às 22h30, aqui na Local TV. Estamos de volta com o último bloco do nosso cenário desta semana, conversando com o secretário de Governo da Prefeitura, João Leandro da Costa Filho. Falamos de Câmara, falamos um pouquinho do dia a dia da administração e agora, recentemente, nós tivemos todas essas manifestações, o gigante acordou, o povo foi para a rua, aquela coisa. O prefeito Pannunzio, antes da manifestação acontecer em Sorocaba, já tinha autorizado o retorno do preço da passagem, que era o grande anseio naquele momento, se antecipou. O povo foi para a rua e em Sorocaba de uma maneira ordeira, foi uma manifestação bastante bacana. E logo depois disso, o governo vai para a imprensa e anuncia uma reforma administrativa que cortou na carne. Acabaram com secretarias, com empresas públicas, enfim, deram uma enxugada com uma economia significativa, segundo os cálculos da prefeitura. Não precisava de tudo aquilo, João, por isso que foi feita a reforma? O que a gente precisa entender é que as administrações, de um modo geral, o sistema adotado, ele sobrevive num determinado momento e os administradores terão que ir adaptando ao contexto, à nova exigência, enfim. O entendimento do prefeito Pannunzio, a partir do dia 1º de janeiro, e na verdade ele sinalizou isso já lá no começo, ele já começou extinguindo algumas secretarias, começou extinguindo alguns cargos de confiança. É preciso lembrar que a Prefeitura de Sorocaba tinha, até o final do ano passado, 240 cargos de livre provimento, e o prefeito Pannunzio já reduziu para 180, e é bem verdade que cumprindo também nesse meio aí havia um TAC do Ministério Público, mas ele foi além do TAC do Ministério Público, ele foi além. Então ele já começou e já sinalizou a vontade dele de ir deixando a máquina menos pesada, né? E agora, diante dessa movimentação toda, saudável, salutar manifestação do povo brasileiro que foi às ruas, e tem que reconhecer aqui, como você já disse, o povo sorocabano de forma ordeira, de forma pacífica, demonstrando maturidade e responsabilidade no exercício amplo da democracia, e demonstrou que gostaria que fosse feita alguma mudança que fosse perceptível na vida do cidadão. E o prefeito Pannunzio tem sensibilidade a todas essas manifestações. O prefeito Pannunzio é um homem de ouvir o grito da sociedade. Sim. E ele antecipou muita coisa e culminou com a extinção de algumas secretarias, de alguns órgãos da administração pública, que isso vai significar, ao longo desses 4 anos de governo do Pannunzio, 3 anos e meio que resta, algo em torno de 103 milhões de reais. Isso é significativo, isso é importante, porque quando ele reduziu, voltou a tarifa de ônibus ao preço anterior, isso significou de cara para a prefeitura uma necessidade de um subsídio de mais ou menos em torno de 12 milhões de reais a um subsídio que já chegava a 18. Ou seja, só no transporte público o prefeito Pannunzio teria que buscar em algum lugar 30 milhões de reais. E você não tira 30 milhões de reais de qualquer lugar, você precisa buscar dentro da máquina onde é que você pode cortar. Eu não diria que era desnecessário, mas cortou aonde era possível cortar. E eu diria que ele foi no limite. Cortou tudo que era possível cortar, vai fazer essa economia que com certeza absoluta vai trazer bons resultados para a administração pública municipal e, consequentemente, para a população de Sorocaba. A gente está quase no final do programa, João. Você foi franco em todas as respostas, como é uma característica sua, e até na questão do porquê que não estava fazendo, porque não tinha licitação, a parte burocrática hoje é muito complicada mesmo.
Agora, e as obras que estão sendo alvo da CPI de obras atrasadas, por que elas não continuaram? Ou elas continuaram, vão terminar? Como é que vai ficar isso? Olha, nós temos algumas posições em relação a essas chamadas obras atrasadas, né? Algumas delas, aquelas que nós conseguimos salvar, e foi a maioria, elas continuam. Algumas, infelizmente, nós vamos ter que fazer licitação novamente, e aí tem um problema sério, porque tem algumas que nós estamos discutindo na justiça. Nós temos algumas obras do SAI que o empresário simplesmente largou, abandonou. Foi embora, botou um cadeado e foi embora. E eu não posso entrar, a prefeitura não pode entrar naquela obra e trazer um novo empresário e, toca essa... Não. Porque tecnicamente, juridicamente, ela não te pertence. Juridicamente, ela ainda está em andamento. Sim. Então, eu tenho que entrar na justiça, pedir antecipação de provas. É uma modalidade que não é em qualquer processo que se faz. Com relação ao SAI, nós entramos, pedimos antecipação de prova para o juiz perceber que nós temos todas as razões do mundo para fazer a rescisão unilateral desse processo, e aí só a partir do momento que a justiça decide que a prefeitura tem razão, é que você vai poder abrir um novo processo licitatório. Então é para entender que é esta questão legal que é feita até para que não haja abuso, tanto do administrador como do particular em relação ao erário. Essas mesmas limitações que protegem o erário, ela também cria essa dificuldade quando você tem situações como essa. Então nós temos obras de creche nessa situação, nós temos obras de unidade de pré-atendimento, né? Nós temos, por exemplo, a UPA do Éden. A UPA do Éden é uma situação mais ou menos semelhante. Nós estamos tentando ver se a gente consegue ainda negociar com a empresa que ganhou a licitação para ela continuar. Se realmente ela não quiser, nós vamos fazer a rescisão e aí sim, a partir desse momento, temos que licitar de novo. Isso demanda, no mínimo, você não faz nenhuma licitação com menos de 3 meses. Então significa que algumas delas, infelizmente, nós vamos demorar um pouquinho mais para retomar. Mas com certeza absoluta, todas elas serão concluídas, com certeza absoluta. E sem trazer nenhum prejuízo do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista da participação da sociedade, certamente já trouxe prejuízo. Agora, do ponto de vista financeiro, tomaremos todos os cuidados para que não tenha nenhum prejuízo ao erário. João, eu agradeço muito sua presença, a forma franca, sincera que nós conversamos aqui, trazendo esses esclarecimentos para a população. As pessoas perguntam, e encontram a gente na rua, pergunta, quer saber, e esse tipo de conversa é sempre bom. Vamos contar com a sua presença mais vezes aqui. Eu quero dizer o seguinte, é uma obrigação do homem público. O prefeito Panunzio, na primeira reunião do secretário, determinou que todos os seus secretários estivessem à disposição da imprensa em qualquer hora, a todo momento, e eu, particularmente como secretário de governo, levei ao pé da letra a orientação do prefeito Panunzio. Todas as vezes que for chamado, terei a maior satisfação, e principalmente de estar aqui com vocês, uma satisfação enorme, estarei quantas vezes for convidado ou provocado a vir. E nós vamos ficando por aqui com o cenário dessa semana. Na semana que vem estaremos de volta com mais um entrevistado, lembrando que estaremos dando início às festividades de mais um aniversário da nossa cidade de Sorocaba. Eu espero todos vocês. Até lá.